Bom dia, amigos. Aqui é Samuel Resplandes e a palavra de hoje está localizada no livro de Eclesiastes, capítulo 5, do verso 1 ao verso 7, que diz: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabe que fazem o mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consigas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também as muitas palavras, mas tu teme a Deus. Aqui é uma palavra de exortação, uma palavra de reflexão, que Deus deixa a igreja dele na terra, né? Querendo dizer o seguinte, que nós temos que ser objetivos naquilo que a gente quer buscar. Não devemos querer fazer, digamos, como no linguajar popular, não podemos ficar querendo fazer arrodeios para com as coisas de Deus. A gente tem que ser objetivo, direto e sermos obedientes à palavra de Deus, sermos obedientes à palavra do nosso pastor, né? Pastor que é Jesus. Então, o nosso pastor Jesus e o nosso pastor terreno também, claro. Mas o principal é Deus, né? A gente tem que procurar sempre fazer as coisas de forma direta, né? E Deus se agrada disso. Quando no verso 1 diz assim, quando Deus diz, guarda o teu pé, significa dar valor. Significa se conservar na presença de Deus. Porque tem uma palavra que eu não peguei referência agora, mas diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então temos que perseverar na casa dele. Na parte B, onde diz assim, quando diz, inclina-te a ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, significa levar as coisas de Deus a sério, sem querer ficar fazendo barganhas com Deus, que é um erro que acaba sendo corriqueiro em muitos lugares. As pessoas pensam que faz sacrifícios, falando para Deus, mas se o Senhor fizer isso para mim, eu vou fazer isso para o Senhor. Acaba muitas vezes que a pessoa faz sacrifício, Deus acaba permitindo que aquela bênção chegue até ele, e ele, quando essa bênção chega na mão dele, ele se esquece da promessa que ele fez para Deus, né? Porque tem aquele que fala assim, Deus é fiel. Deus é fiel. Que Deus é fiel todo mundo sabe, mas e você é fiel a Ele? E você cumpre com a sua palavra para com Deus? Só uma reflexão, né? E no verso 2, onde diz respeito a nós sermos objetivos, né? Como eu já falei. Quando formos orar ou clamar a Deus, Deus não está interessado em ouvir palavras bonitas que visam querer impressionar Ele. Até porque ninguém consegue impressionar Deus. Ele quer que oremos de forma prática e de coração. Então é dessa forma, né? Não adianta a gente querer ficar orando, querendo fazer um discurso longo. Às vezes passa uma hora, 2 horas orando. Ou seja, pode ser em casa ou pode ser na igreja. Claro que orar é fundamental, orar é muito bom, mas orar de forma assim muito demasiada acaba sendo uma coisa assim que acaba sendo uma coisa muito desnecessária, né? Não vamos dizer que é errado, mas também pode acabar sendo desnecessário. E no verso 3, quando diz, da muita ocupação vem os sonhos e do tolo multidão de palavras, significa que devemos ouvir mais e falar menos. Quando fala aqui que da muita ocupação vem os sonhos, significa que geralmente a pessoa quando está ocupada, ela tá com a mente preenchida, né? Não está pensando em besteira. Geralmente quem está trabalhando, quem está ocupado, não pensa muito em coisas fúteis, né? Digamos assim. Já a pessoa que é tolo, como diz a palavra aqui, vem a multidão de palavras, né? Por isso que Deus tem aquele velho ditado que fala, nós temos 2 ouvidos e uma boca, ou seja, para ouvir mais e falar menos.
No verso 4 que diz, quando diz a respeito de sermos servos da palavra, para servos de palavra para com Deus. Se você prometeu algo, ou seja, fez algum voto e não cumpriu, isso só traz desonra para a sua alma. Então tem gente que fala, traz mal, já vi pastor pregando por aí, falando que se você fez um voto e não cumpriu, você vai atrair maldição para a sua vida. Eu não acredito nisso, não. O máximo que pode atrair para a pessoa, que eu acredito, é uma desonra. Ou seja, desonra. O que é desonra? A pessoa que acaba perdendo acaba perdendo como é que fala? A credibilidade na casa de Deus. Acaba perdendo a credibilidade na vida espiritual, digamos assim, né? E a gente tem que ser servo de palavra, né? Como diz a palavra, se for para prometer e não cumprir, melhor que não prometa. E no verso 5, no verso 6, aliás, no verso 5 eu já acabei de complementar anteriormente, que se for para cumprir, mas se for para não cumprir, melhor, aliás, se for para prometer e não cumprir, melhor que não prometa, que está no verso 5. No verso 6 fala o seguinte: quando diz que não consiste a tua boca, não consiste que a tua boca faça pecar a tua carne. Isso quer dizer que nossas palavras, elas têm poder, tanto de nos abençoar quanto de nos amaldiçoarmos. Quando proferimos palavras, estamos exalando uma energia. E é verdade, né? A gente, quando vai estar falando, tudo que a gente profere está sendo, digamos assim, armazenado numa atmosfera, digamos assim, talvez espiritual, né? Porque tudo que a gente fala tem poder. As palavras têm poder. Isso é a realidade. Devemos se conscientizar disso e levarmos a sério, não ficarmos proferindo palavras torpes, né? Como diz a palavra de Deus. E por último, no verso 7, diz: quando diz que na multidão de sonhos há vaidade, significa dizer que como nos nossos deleites existem muitas coisas inúteis, assim também de nada tem valor as muitas palavras sem ação. Tipo assim, quando fala nos deleites tem muitas coisas inúteis, significa os nossos desejos, as nossas vontades. O que é deleite? Nossas vontades. Se nós temos, a palavra fala aqui, nos nossos deleites existem muitas coisas inúteis. Claro que existem coisas inúteis, mas também existem coisas boas nos nossos desejos. Mas boa parte dos nossos desejos, em relação às coisas de Deus, são coisas inúteis. E já em relação às atitudes, aqui fala assim, né? Existem muitas coisas inúteis, né? Como eu já disse, em relação aos deleites. Assim também de nada tem valor as muitas palavras sem ação. Por isso que a palavra oração, ela é uma junção da palavra orar e ação, ou seja, orar e agir. Porque tem muita gente que ora, mas não age. Tem muita gente que ora, mas não acha que vai cair tudo do céu para ela. É uma junção das duas coisas, é orar e nós agirmos. Deus só faz aquilo que o homem, ou que nós não temos poder de conquistar por nossos esforços. Deus só faz aquilo que o homem não tem poder de alcançar. Mas tudo aquilo que é para eu e você fazer, ele não faz. É basicamente isso, gente. Essa foi a palavra de hoje. Espero ter esclarecido. Então é isso aí. Tenham todos um bom dia. Forte abraço. Valeu, pessoal.